Fim de folga no CT Ninho do Urubu. Wesley como titular na seleção brasileira. Mídia paulista está fazendo campanha para tirar Felipe Luiz do Flamengo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas primeiro pedir para vocês, nessa manhã de segunda-feira, que começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e dê aquela moral, meus queridos e minhas queridas, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, quero começar essa manhã de segunda-feira, primeiro dia útil da semana, deixando a palavra de meditação para vocês. Lamentações 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Uma excelente segunda-feira para todos, em nome de Jesus, né? Agora, já vou começar com esse assunto que eu ia deixar para o final, mas eu não estou aguentando, não estou me aguentando. É complicado. Flamenguista, Flamengo e tranquilidade e paz não conseguem estar juntos na mesma frase. Por quê? Quando as coisas começam a encaminhar bem, quando as coisas estão assim fluindo num verdadeiro mar de rosas, vem sempre alguém querer tirar a paz do flamenguista. Aconteceu isso com Dorival Júnior, quando estava à frente do Flamengo. O Flamengo, um ano pífio, já tinha dado por perdido o ano de 2022. Dorival Júnior assume o Flamengo e o Flamengo conquista aí Libertadores da América e Copa do Brasil. Aí a mídia paulista começou. Dorival Júnior tem que ir para a seleção brasileira. Dorival Júnior é o melhor técnico do Brasil na atualidade. Mas era pensando na seleção brasileira? Não, meus queridos e minhas queridas. Era para poder desestabilizar e desestruturar o Flamengo, né? Bom, ele não permaneceu no Flamengo, entrou, acho que foi o Vitor Pereira, o Paulo Souza, nem gosto de lembrar, e tivemos um ano de 2023 péssimo. Disputamos 7 títulos e não ganhamos nenhum, né? Aí agora chega em 2025, Felipe Luiz à frente do Flamengo há 6 meses apenas, conquistando aí Supercopa do Brasil, conquistando Copa do Brasil, conquistando Taça Guanabara, Campeonato Carioca. E Flamengo tem tudo para ter um ano de 2025 melhor do que o de 2019. O próprio Bruno Henrique já falou que o elenco de 2025 é melhor do que o de 2019. Aí começou a mídia paulista. E alguns torcedores que não são rubro-negros e torcedores paulistas e de outros estados. Dorival Júnior está ruim na seleção. A seleção brasileira está péssima. Temos que colocar Felipe Luiz na seleção brasileira. Felipe Luiz é o melhor técnico para a seleção brasileira. Lembrando que há 6 meses atrás, a gente estava falando que o Flamengo estava dando um tiro no escuro. O Flamengo estava arriscando, colocando um técnico inexperiente. Apesar que só os tolos não mudam de opinião. Nós vimos aí com relação ao Wesley. Agora eles fazem uma campanha sórdida para que Felipe Luiz vá para a seleção brasileira. Parece que eles estão torcendo para um tropeço da seleção brasileira, para eles poderem enfatizar esse plano sórdido deles, que é tirar Felipe Luiz do Flamengo. Mas Felipe Luiz já falou que ele deseja, quer e vai fazer história no Flamengo. Então, mesmo que surja uma proposta agora, ele não vai aceitar. Mas não caiam nesse engodo. Eles querem apenas tirar Felipe Luiz porque estão vendo. Não vou dizer que o Flamengo vai conquistar todos os títulos que vai disputar. É o nosso desejo como torcedor. Mas também não podemos ser hipócritas com relação a isso. Isso pode ou não acontecer. Mas que o Flamengo tem tudo para conquistar pelo menos mais uns 2 títulos esse ano, tem. Como Campeonato Brasileiro, até mesmo aí a Libertadores da América. E eles não querem que o Flamengo tenha um bom ano de 2025. Até quando a mídia paulista vai querer continuar minando o Flamengo de todas as formas? Ou é falando que o Flamengo é ajudado pela arbitragem, falando que o Flamengo é queridinho da Rede Globo, o Flamengo é o queridinho da CBF. Eles focam numa coisa para tirar os méritos do Flamengo de todas as formas. E agora querem tirar o nosso técnico Felipe Luiz. Esse é apenas um desabafo. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir, né? Bom, falando em Felipe Luiz, após 3 dias de folga,
Sexta, sábado e domingo, o elenco do Flamengo se reapresenta na tarde dessa segunda-feira para dar início aos trabalhos focados na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 29, agora às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, frente ao Internacional de Porto Alegre. Tá? Por falar em Internacional de Porto Alegre, foi perguntado ao BAP, em entrevista aí, por que ele não aceitou a negociação entre Internacional e Santos. Ele foi bem direto e reto. Nós íamos trocar um devedor por outro devedor não confiável. O BAP pediu aí, né, não foi com essas palavras que ele disse, mas estou resumindo, pediu garantias bancárias, né, que seria aí o dinheiro do direito de transmissão da Rede Globo. O Santos não apresentou, então, para ficar o Santos devendo, continuou o Internacional de Porto Alegre mesmo devendo. Então, essa é a situação, né? Bom, agora mudando aqui de assunto, o Flamengo se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro neste sábado, diante do Internacional, e visando o confronto, o técnico Felipe Luiz fica na expectativa para saber se poderá contar com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, cortado das suas respectivas seleções. No jogo do Brasil, com a Colômbia, Gerson deixou o gramado aos 27 minutos do Mané Garrincha por conta de dores na coxa. Após realizar exames médicos, o camisa 8 do Mengão não teve lesão detectada na região. No entanto, mesmo sem contusão, Dorival Júnior optou por liberar o atleta da seleção brasileira, né? Bom, de momento, o Gerson é aguardado hoje no CT Ninho do Urubu, junto com os demais companheiros no centro de treinamento. O Coringa será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, que saberá as reais condições do jogador. Espero que tenha sido apenas um desconforto. Ele sentiu esse desconforto na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Bom, vamos ver se vai dar tudo certo. Assim como o Gerson, Arrascaeta também foi cortado da seleção uruguaia na data FIFA. No sábado, dia 22, o meia-campista sentiu dores musculares e foi substituído aos 41 minutos por Nicolas de la Cruz. Com isso, foi liberado do próximo compromisso da Celeste contra a Bolívia, né? Fora de casa, na terça-feira, dia 25, ou seja, amanhã, a seleção brasileira também joga amanhã. E o Wesley, depois da sua boa estreia, está cotado para começar como titular. Espero que não se lesione também. Por fim, ele se reapresenta, a reapresentação do elenco do Flamengo com a camisa passada. A reapresentação do Arrascaeta não será hoje, né? Parece que ele vai ser liberado amanhã após o jogo contra a Bolívia, tanto ele quanto o Nicolas de la Cruz. Ele passará por uma reavaliação médica quando chegar aqui no CT Ninho do Urubu. De la Cruz, que também foi liberado pelo Uruguai após o jogo contra a Argentina. No entanto, o corte do atleta se deu por conta de desgaste físico na altitude da Bolívia. Desse modo, a Celeste optou por preservar o atleta diante desse balanço. O camisa 18 é o único que não preocupa para a estreia do Flamengo no Brasileirão. Menos um problema, né? Vamos torcer para que o caso do Gerson também aí não seja nada grave, que seja realmente só desconforto, né? Bom, vamos falar aqui agora sobre Jorginho rapidinho. Parece que a esposa dele gostou da visita ao Rio de Janeiro e, pelo que tudo indica, está tudo encaminhado para que ele realmente assine com o Flamengo. Segundo informações do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, o Jorginho já mandou seus representantes procurar casa no Rio de Janeiro e também carro a prova de bala, né? Então, vamos lá, vai para o Rio de Janeiro, mas vamos lá, carro blindado, vai ficar mais bonito assim. Vamos lá, Jorginho retornou a Londres e a partir do dia 15 de abril começarei conversas com clubes da Inglaterra, incluindo o próprio Arsenal, times da Itália e da Arábia Saudita e do Brasil, disse João Daly, o representante do Jorginho ao Daily Arsenal, né, que é um veículo esportivo, né? Um veículo de comunicação. Lembrando que a vinda de Jorginho para o Flamengo passa pelo crivo da sua esposa, que é irlandesa. E se Catarina gostar da cidade após a visita da cidade maravilhosa, as chances aumentam. Ou seja, ela gostou e gostou muito. Essa informação da nossa queridíssima Raíssa Simplício. Mudando aqui de assunto, Arsenal mira a contratação
para a reposição da saída de Jorginho. Olha só, o Arsenal já está se movimentando nos bastidores, visando suprir a saída de Jorginho. Desse modo, o clube da Inglaterra começou a analisar a situação de dois jogadores, Bruno Guimarães, volante brasileiro, e Martin Zubimendi, jogador do Real Sociedade da Espanha. Assim sendo, as novas negociações da equipe de Londres podem facilitar o acordo do Flamengo com o ítalo-brasileiro. A informação é do jornal inglês Foot London. Então tá tudo encaminhando aí. Bom, agora mudando aqui de assunto, né? Em processo de reeleição na presidência da CBF, com pleito marcado para segunda-feira hoje, Edinaldo Rodrigues priorizou a política e ficou afastado do ambiente da seleção brasileira nessa data FIFA. Ele sempre acompanha a seleção brasileira, mas essa, por conta aí das eleições, ele se manteve fora. O presidente desembarcou em Brasília poucas horas antes do jogo contra a Colômbia, diferente do habitual das outras partidas, quando acompanhava a delegação em todo o processo. Informação do GE Globo. Rapaz, como já falei, o Wesley, né, após se destacar, vai ser titular da seleção brasileira pela primeira vez amanhã. Agora eu vou falar aqui sobre Pablo, gente. Pablo fica escanteado na reta final de contrato com o Flamengo e o defensor aguarda a proposta para deixar o clube nesta janela que fecha no dia 11 de abril. Tá perto de fechar já, né? Pablo disputou as rodadas iniciais do Carioca, mas foi afastado do time de Felipe Luiz após a pré-temporada nos Estados Unidos. O zagueiro atuou por 90 minutos nas 4 partidas em que foi titular: Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. O jogador não está nos planos de Felipe Luiz e recebeu autorização para procurar outro clube, mas o alto salário é um dos empecilhos para abrir negociações. Ou seja, ninguém procurou Pablo. A tendência é que ele fique no Flamengo até o término do seu contrato. O Pablo foi contratado em 2022 quando defendia o Lokomotiv da Rússia e acionou a cláusula de guerra para assinar contrato com o Mengão. Na ocasião, o jogador custou 2,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, aos cofres do Mengão. Ele disputou 51 jogos, ganhou 5 títulos sem praticamente jogar. Ainda ganhou 2 títulos no Botafogo sem jogar também. Foi campeão da Libertadores da América e campeão brasileiro. Bom, o Flamengo segue aí reformulando a sua categoria de base, né? Então aqui, técnico português assumiu o Flamengo hoje, após ser campeão da Libertadores e estrear pelo Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 do Flamengo, passará por reformulação, né? Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Nuno Campos irá iniciar a trajetória no Flamengo nesta segunda-feira. A apresentação oficial do treinador irá acontecer no período matutino, quando já comanda a primeira atividade junto ao elenco, né? Eu não vou falar sobre o técnico que foi campeão da Libertadores junto do Flamengo, né? Porque não se sabe ainda o destino dele. Segundo informações que eu obtive, mais ou menos aí, é que ele vai assumir o Sub-20B, né? Depois, quando tiver informações mais concretas sobre o destino dele, eu trarei para vocês. Espero que ele permaneça no Flamengo, né? Teve um bom desempenho, conseguiu levar o Flamengo ao bicampeonato da Libertadores da América, vai disputar agora o Mundial Interclubes, né? Então, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Bom, falando em seleções, né? Técnico do Equador exalta a versatilidade de Gonzalo Plata, meus queridos e minhas queridas. Gonzalo Plata está em alta na seleção do Equador e o atacante do Flamengo recebeu elogios do técnico Sebastián Beccacece na coletiva de imprensa depois da vitória sobre a Venezuela na sexta-feira, dia 21, que deixa a equipe na vice-liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador argentino destacou a qualidade que fez Plata ganhar muito espaço também com Felipe Luiz. A versatilidade. O atleta de 24 anos já mostrou a capacidade de atuar em todas as funções de ataque, inclusive como meia-campista, justamente a posição onde foi utilizado nos últimos jogos do Equador. Vamos para o que disse aqui Sebastián, o argentino técnico do Equador. Gonzalo pode jogar por dentro, pode jogar por fora, pode jogar na direita e na esquerda e também pode jogar de 9. Eu disse isso no primeiro dia.
Pode jogar em todos os postos de ataque. Buscamos sempre ir gerando variáveis, porque senão você se torna previsível. Quando você é previsível, os rivais vão crescendo na neutralização. Roubar a bola e sair pressionar. Tudo se torna mais complexo, fecha aspas, disse o treinador. E agora falando aqui sobre o treinador da seleção brasileira, Jorge Jesus tem o sonho de treinar a seleção brasileira. Eu tenho certeza que se ele receber o convite, ele larga tudo e vem assumir a seleção brasileira. Por que vocês não levantam essa campanha e deixam o Felipe Luiz em paz? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.